Irmãos, eu quero, como eu disse agora há pouco, esse momento aqui das crianças foi um preparatório para a palavra, né? Pode deixar a letra projetada para mim, Gabriel, se for possível, por favor, a letra da canção. Mas antes de ler a palavra propriamente, de começar a refletir em cima da palavra, os irmãos já me conhecem um pouco mais aí, sabem que eu gosto muito de trazer o significado das palavras, para trazer uma compreensão maior sobre o texto que a gente lê, né? Mas antes de ler o texto, eu queria pensar aqui um pouquinho, nós falamos sobre Cristo, o nome dos nomes, nós vamos voltar ali para a letra da canção, mas eu queria pensar um pouquinho sobre significados de nomes. Significados de nomes. E cada um de nós aqui, com o seu próprio nome, nosso nome tem um significado, né? Normalmente é com origem em uma outra língua, né? Em um outro idioma. Alguém que está de plantão aí, me ajuda aí, por favor. Mas, filhão, vamos sentar? Vamos sentar lá? Beleza? Aí, alguém me ajuda aí, faça isso. Aí. Eu disse, ao vivo é assim. Mas cada um de nós tem o significado do seu nome, que normalmente vem de uma outra língua, de um outro idioma, né? E, por exemplo, começar pelo meu... vai ter salinha? Desculpa, não perguntei também. Pode? À vontade, à vontade. Bom, muito bom. Tranquilo. Muito bom. Então eu vou, pensando nessa questão de significado de nomes, para dar um exemplo, eu vou começar pelo meu próprio nome, né? Rafael. Rafael vem do hebraico, significa Deus curou, ou então curado por Deus. Os nomes terminados em El, E-L, né? E-L remete a Deus, a tradução é Deus, né? Então Rafael é Deus curou. Gabriel, por outro lado, El, termina em El também, né? Temos 2 Gabriel aqui hoje, né? Gabriel é homem de Deus, fortaleza de Deus. Eu tomei a liberdade de pegar os nomes de alguns dos nossos irmãos aqui da igreja para ilustrar esse momento aqui. Eu peguei o nome aqui da nossa querida irmã Odete. Irmã Odete. Odete, se eu não me engano, vem do francês. Eu vi ontem, se não estou enganado, é do francês e do germânico. Significa rica, cheia de bens, virtuosa. Amém, né, irmã? Glória a Deus. Cheia de bens, virtuosa. E de fato é assim, né, irmã? Peguei os nomes aqui também. Marcos, temos um Marcos aqui hoje. E também temos Márcia, né, minha esposa. Os 2 nomes eles têm o mesmo significado, têm a mesma raiz, né? Significa guerreiro, guerreira, né? Marcos e Márcia. Não está aqui nosso irmão hoje, mas o Flávio, né? Flávio significa dourado, louro, né? Cadê ela? Não está aqui? Cadê o Veiga? Cadê o Veiga? O Veiga não está aí. A Noeli não está aí, não? Tá, deve estar por aí, está lá para trás, né? Noeli é um nome bem, essa eu não sabia, é um nome bem propício para o que a gente está passando aqui. Significa Natal. Natal, nascida no dia de Natal, que seria o feminino de Noel, né? Noeli. Natal, ou nascida no dia de Natal. João, é hebraico também, significa Deus é gracioso, né? Vilma está lá atrás também, né? Vilma é aquela que protege, uma protetora determinada, né? Então veja que interessante esses significados dos nomes, né? Muitos de nós, né? Nós lá em casa inclusive escolhemos os nomes dos nossos filhos também. A gente foi lá os significados e tudo mais, né? Enfim. Mas falei aqui alguns nomes, alguns exemplos, mas tem um nome que, como nós ouvimos aqui, está acima de todos. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Jesus, irmãos. Jesus, não pensemos nós que Jesus era só o Jesus, o nosso Salvador, que havia naquela época. Jesus era um nome um tanto comum, né? E Jesus significa Deus é salvação. Deus é salvação, um nome bem propício, um significado bem propício, né? Deus é salvação, Jesus. E fazendo essa introdução, pensando em tudo isso, e aí agora eu te convido a ir para a palavra, abra comigo lá, por favor, em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2.
versículos 5 ao 11. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Isso. Daí a gente vai projetar o texto e depois, em um outro momento, eu vou pedir para voltar a letra da música, tá bom? Mas pode projetar o texto. Filipenses 2, versículos 5 ao 11, pensando justamente nisso, no nome dos nomes que as crianças cantaram aqui. Está sendo projetado aqui também o texto. Então diz assim, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavras do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós damos graças a Ti por esta palavra que está aqui diante de nós, e nós cremos que quando o Teu Espírito Santo vivifica esta palavra no nosso coração, ela se torna como uma palavra de fato viva, como uma revelação do alto do Senhor sobre nós. E nós pedimos que seja desta maneira hoje, ó Pai. Em nome de Jesus, que esta palavra possa ser vivificada nesse instante para nós, Espírito Santo. Em nome de Jesus, de forma que ela adquira um novo significado, uma nova revelação do Senhor para nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Pai, me ajuda nessa hora. Eu preciso do Senhor. Eu clamo a Tua misericórdia sobre a minha vida. Eu clamo o sangue de Jesus sobre mim. Eu peço que o Senhor me ajude a compartilhar essa palavra com os meus irmãos para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então veja, nós pensamos aqui primeiro em significados de alguns nomes nossos, né? E chegamos até o nome de Jesus, que é o nome dos nomes. O nome sobre todo nome, como nós lemos, né? E eu vou pedir a gentileza do Gabriel colocar para mim a letra da canção novamente, por favor. Já, obrigado, já está lá. Então, as crianças cantaram aqui o seguinte, né? Cristo, nome dos nomes, meu Salvador, glorioso Senhor. Emanuel, Deus conosco, bendito Redentor, Verbo vivo. Todos são formas de dar adjetivos ou de nominar o Senhor Jesus, né? Todos esses termos. E vou começar um pouco fora de ordem aqui na letra da canção, mas eu queria pensar primeiro sobre o Emanuel, Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Eu falei que nome terminado em El é Deus, né? Emanuel, então, Deus conosco. É literalmente a tradução. Emanuel, Deus conosco, né? E isso está sendo citado lá em Mateus 1. Você não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente, mas Mateus 1:23 fala sobre isso, e ele faz, na verdade, uma citação de uma profecia de Isaías. Fala assim, ó: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Na própria Escritura está dizendo isso. Emanuel é Deus conosco. E ele faz uma referência à profecia de Isaías 7, né? Isaías 7:14, que diz exatamente a mesma coisa, né? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Mais à frente, em Isaías também, você só vá, eu vou lendo aqui, se você não quiser abrir, não precisa, mas só vá acompanhando a leitura aqui. Isaías 9 diz o seguinte aqui, um texto bem conhecido, falando sobre essa mesma criança que nasceria. Isaías 9:6 fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será, veja, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Está falando de Jesus aqui, claramente a respeito de Jesus, né?
algumas formas de se nominar a Jesus, o Filho da Virgem que viria a nascer, né? E falamos um pouquinho disso na escola dominical, aqui um pouquinho antes, sobre os títulos de imperadores, títulos, né, de pessoas ali, autoridades, né? E quando a gente fala Cristo, Cristo não é um nome próprio, tá? Cristo é um título de Jesus, porque Cristo significa ungido. Cristo é ungido. Então Jesus Cristo, quando nós falamos Jesus Cristo, está falando Jesus ungido. É um título de Jesus, que no hebraico seria Messias, né? Messias, o ungido, o escolhido, né? O santo de Deus. Então, Cristo é ungido. Jesus Cristo, Jesus ungido. Ou a ordem inversa também é a mesma coisa. Cristo Jesus, ungido Jesus. Estão me acompanhando? Então, nós já sabemos aqui que Jesus é Emanuel. O que é Emanuel mesmo? Deus conosco. E nós sabemos que Jesus é Cristo, que é ungido. Ungido. Jesus é Emanuel, Deus conosco, e Jesus é Cristo ungido. Mas além disso, e esse texto os irmãos sabem que é um dos meus preferidos, os irmãos que me conhecem mais de perto, eu tenho que me esforçar para não me emocionar quando eu leio. Texto de João 1. João 1,14 diz o seguinte, ó: e o verbo, a palavra, se fez carne. Se fez o quê? Carne. Aquele que era espírito, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Espírito, aquele que era Espírito, que estava com Deus, ele se tornou carne, ele se tornou Emanuel, Deus conosco. Estão me acompanhando? Ele se tornou Deus conosco, o verbo vivo que desceu do céu. Mas voltando aqui para a letra da música, eu peço que retorne lá, por favor. As crianças cantaram que Jesus, além de Emanuel, Deus conosco, Jesus é meu Salvador. Segundo verso ali, né? Meu Salvador. E quando nós pensamos em Jesus como nosso Salvador, nós podemos, e como eu falei, você não precisa abrir, só se você quiser, mas se você se concentrar na leitura aqui, eu já fico muito feliz. Está lá em Romanos, capítulo 10, verso 9, a palavra nos diz assim, ó: se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Meu Salvador, nosso Salvador. Mas tem um processo para isso. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. O caminho para a salvação, a forma de que Deus se torne o nosso Salvador, é confessar Jesus como Senhor e reconhecer e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, quando isso passa a ser uma realidade na nossa vida, ele se torna o nosso Salvador. Você crê nisso? Graças a Deus, graças a Deus. A salvação vem ao se confessar Jesus como Senhor. E falando em Senhor, eu quero ler de novo, para a gente pegar um detalhe aqui, ó. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, Senhor, aí ele passa a ser o Salvador, né? Mas eu quero pensar aqui no Senhor. Volta a letra lá para mim da canção, por favor. Vou ficar nesse vai e volta aí, tá bom? Terceiro verso aqui. Glorioso Senhor. Senhor, olha só. Senhor também, de novo, né? Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor. Senhor. E Senhor, se nós puxarmos a tradução que foi o Novo Testamento escrito em grego, se nós puxarmos esta palavra Senhor, no grego é Kyrios. Não sei quem já ouviu esse termo, mas no grego é Kyrios. Kyrios, traduzido é Senhor ou Mestre. Senhor. Mas o significado da palavra vai mais além. Não é só a tradução por si só, solta. Mas Kyrios, Senhor, Mestre, é aquele que tem a soberania. Kyrios é aquele que é supremo em autoridade. Kyrios, o Senhor que nós lemos aqui, o glorioso Senhor da canção,
é aquele que tem controle absoluto sobre algo ou alguém. E na cultura grega, Kyrios era denominado ali como, por exemplo, o chefe da família, que tinha autoridade sobre todos os âmbitos da sua casa, tinha toda a autoridade. Ele era o, vamos colocar num termo nosso aqui, o manda-chuva, né? Ele era o manda-chuva, era o Kyrios, o Senhor. E esse termo era denominado também para, como naquela época havia ali comércio e utilização de escravos, o Kyrios era o Senhor, era o dono deste escravo, era o mestre deste escravo, era o seu senhor, o seu dono. E Paulo, então, ele aplica esse princípio do Kyrios, do Senhor, do dono, do que tem controle absoluto, ele aplica isso a Jesus. Porque o que nós lemos aqui, ó, se com a boca você confessar Jesus como Senhor, se você confessar a Jesus como Kyrios, se você confessar a Jesus como Senhor Supremo, se você confessar a Jesus como soberano, o dono da vida, aquele que tem o total controle de tudo em suas mãos, você será salvo. É isso que o texto está nos dizendo. Quando se confessa a Jesus como Kyrios, como Senhor, e passa a se crer que Ele ressuscitou dos mortos, aí Ele passa a ser sim o nosso Salvador. E pensando nisso ainda, queridos, no Senhor, no Kyrios, no Mestre, nós lemos bem aqui que a salvação vem quando nós confessamos Jesus como este Senhor, como este Kyrios, como o dono da nossa vida. Mas nós lemos no início Filipenses, né? Não sei se vocês estão lembrados ainda, Filipenses 2. Eu peço que você faça a gentileza comigo de voltar nesse texto, em Filipenses 2, se for possível projetar para mim, Gá, por favor. Filipenses 2, versículo 7. Filipenses 2, 7. Isso. Paulo, então, ele havia dito que o Senhor, que nós devemos confessar a Jesus como o que mesmo? Senhor, 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 Kyrios, esse dono, esse mestre, esse que é supremo, é soberano sobre tudo. Vocês estão comigo? Para receber a salvação, Jesus precisa ser o Senhor, o Kyrios, o dono da nossa vida. Mas veja que interessante, porque em Filipenses 2, 7, deixa eu ficar aqui ao lado para os irmãos verem a projeção, também aqueles que desejarem. Vou ler aqui na forma que está na tela, né? Mais fácil. Antes esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Olha que coisa, né? Antes esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de Senhor. Oi? De Senhor? Servo. Ué? Mas nós não acabamos de ver que Jesus é o Senhor? Jesus precisa ser confessado como Senhor, como Kyrios, como dono de todas as coisas? Como é que nós estamos lendo aqui agora em Filipenses que Jesus se esvaziou de si mesmo e se fez em forma de servo? Se na cultura grega, onde na qual o Testamento foi escrito em grego, né? O Kyrios era também o Senhor, o Kyrios era o dono daquele que possui um escravo, né? No caso, eu me perdi um pouco aqui na colocação, mas quem tinha um escravo era o Kyrios, era o dono deste escravo, era o Senhor. E se Jesus é o Senhor, é o dono da nossa vida, o Senhor Supremo, como é que pode nós lermos aqui que ele assumiu forma de servo? Servo, traduzido no grego, é doulos, servo, mas também significa escravo. Doulos é servo, escravo. O Kyrios, o Senhor, ele assumiu a forma de doulos, escravo. O mestre, o dono da vida, o Senhor, ele assumiu a forma de servo.
aquele que possuía e possui todas as coisas nas suas mãos, todo o poder, que possuía, ele passou a um status de ser possuído, no sentido de propriedade. Doulos, escravo. Guarda essa informação aí, por gentileza. E se a gente for para o versículo seguinte, versículo 8, Gabriel, me ajuda ali, por favor. Diz assim, ó. Sendo encontrado em figura humana, Emanuel, lembra? Deus conosco, aquele que era espírito e desceu, se fez carne e habitou entre nós. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte de cruz, a morte mais terrível e maldita que havia. Morte de cruz. O Quírios, o dono de tudo, se tornou escravo e se submeteu a uma morte maldita. Guarda essa informação também. Mas o fato do Senhor ter se feito Emanuel, Deus conosco, ter descido para habitar entre nós como verbo vivo, não diminui em nada o seu nome. Ele continua tendo o nome que está acima de todo nome. Ele continua tendo o nome dos nomes. O nome do Senhor Jesus continua sendo soberano. O nome do Senhor Jesus continua sendo sobre todos. Ele continua sendo supremo. Porque é pelo nome de Jesus que continua ocorrendo a salvação. O processo não mudou desde a eternidade para cá. O processo não mudou desde os escritos de Paulo para cá. Ainda é necessário se confessar a Jesus como Quírios, como Senhor, como dono da nossa vida. Porque apenas o nome de Jesus, nós temos os significados, cada um aqui, dos nossos nomes, como eu dei alguns exemplos no início, mas apenas o nome de Jesus é salvação. Lembra, Jesus é, Deus é salvação. É só este nome, não há outro. E é só o nome de Jesus que é definido como verbo vivo. É só o nome de Jesus que é definido como Cordeiro de Deus. Isso tudo está lá na palavra. A maioria no Evangelho de João. Só o nome do Senhor Jesus, ele é chamado como Mestre, Rabi. O Mestre Supremo, vamos colocar desta maneira. Só Jesus é chamado de Pão da Vida. Não há outro que seja chamado desta forma. Só Ele é o Pão da Vida. Só Ele é chamado de Fonte de Água Viva. Só Jesus é chamado de Luz do Mundo. Só acerca de Jesus é dito que eu sou. Não há outro que se fale a respeito, que se diga isso, eu sou, não. Só a respeito do nome de Jesus. Só Jesus é denominado como a porta. Só Jesus é denominado como bom pastor. Obrigado. Só Jesus é definido como sendo a ressurreição e a vida. Só Jesus. Só Jesus. Apenas Ele é definido como o caminho, a verdade e a vida. Apenas Ele é a videira verdadeira. Apenas Ele é o Cristo ungido, o Filho de Deus. Porque o nome dele está acima de todos. E é a Ele, a Jesus, o Cristo ungido, que nós pregamos e exaltamos aqui hoje. A Jesus, o único capaz de nos dar salvação, o único digno de confiança. Essa semana eu estava num local e a garganta está secando aqui, irmãos. O irmão que trouxe a água aí, Deus abençoe, viu? Uma bênção na minha vida. Eu estava num local essa semana, numa sala de espera, né, para um compromisso, e estavam ali mais dois homens ali junto comigo, dois rapazes, e começamos a conversar ali, e naquela coisa falando sobre a situação que nós estávamos aguardando ali, e aí, o que você faz, o que você trabalha e tal, enfim, começamos a interagir ali, em 3 pessoas. E um deles, aí surgiu o papo de profissão, de trabalho e tal. Aí quando um deles me perguntou, eu falei, eu trabalho pelo reino, né? Falei assim, eu sou pastor, né? Eu procuro não sair falando muito assim, né? As pessoas têm que perceber algo diferente na gente, né?
mas o cara me perguntou, eu vou falar, né? E aí eu falei que eu trabalho pelo reino, né? Eu sou pastor. Aí começou, e tal, aquela conversa ali, perguntou se a presbiteriana era linha calvinista e tal, fui falando ali, né? Aí eu perguntei, você vai a alguma igreja? Aí ele falou assim, na verdade não, eu tô numa posição assim de fé entre agnóstico e ateu. Falei, olha que interessante, eu acho que eu nunca tinha sentado para conversar com agnóstico, vamos trocar ideia, vamos lá. Eu gostei da situação ali para a gente aprender. A gente tem que aprender acerca de outros pontos de vista, né? Para a gente poder também argumentar na palavra, né? E ele se colocou como entre agnóstico e ateu. E para fins de esclarecimento, bem de forma muito simples aqui, tá? Isso pelo que eu pesquisei, fui atrás, ele me explicou, mas eu fui atrás também, né? O agnóstico, ele não reconhece e nem nega a existência de Deus. É isso, irmão? Acho que é mais ou menos isso, né? Não reconhece e nem nega a existência de Deus. Ele não fala nem que Deus existe, nem que Deus não existe, né? Porque para ele não tem como provar racionalmente, de forma concreta, né, a existência ou não de um Deus. Isso foi a definição que eu encontrei de um agnóstico, né? Então ele se coloca entre esse agnóstico, só que dentro do agnosticismo tem mais ramificações, né? E ele se colocou entre agnóstico, teísta e ateu. Ou seja, ele crê que tem uma força superior, né, vamos colocar assim, um ser superior, uma entidade divina, vamos colocar desta maneira, mas que ele não necessariamente é o Deus da Bíblia, é o Deus de Israel ou qualquer outro Deus, né? Ele crê que tem alguém maior, mas não consegue definir quem seja, né, com argumentos concretos, né, provas concretas. Ele está entre essa posição e ele está entre o ateu, que não acredita na existência de um Deus ou de deuses, né? Basicamente isso. E aí a gente foi conversando e tal, e eu deixei ele falar, porque eu queria ouvir, queria aprender da visão dele, né? E aí conversando, trocando ideia, chegou uma hora, ele me falou dos planos dele, familiares, ele quer imigrar, quer ir para o exterior, tal, né? Tá fazendo planos de ir para o Canadá com a família e tudo mais. E aí ele falou assim, mas sim, muito respeitosa a conversa, ele me falou, você prega a palavra, né, do reino, do teu Deus, e eu vou te pregar o Canadá. Eu vou pregar para você o Canadá. Porque o Canadá é um país de primeiro mundo, a qualidade é, né, muito superior à do Brasil, e a educação, e a saúde. Começou a me explicar, né, enfim, é um cara que pesquisou bastante a respeito, né, e ele me pregou o Canadá, no objetivo dele de imigrar com a família e tudo mais, né. E aí eu fiquei pensativo nisso que aconteceu, né. A gente prega a palavra, procura pregar a palavra, e aí ele falou, não, beleza, você prega a palavra, mas eu vou pregar para você o Canadá, nestes termos, né. E aí, pensando nisso tudo, por que eu estou falando isso? Eu me lembro do texto que está lá se puder projetar para mim, por favor, Salmo, capítulo 20, verso 7. Salmo 20, verso 7. Está escrito assim, alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu quero ler de novo. Alguns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no quê? No que está escrito lá? No nome. Tá certo o que os irmãos falaram, tá certo, mas nós confiamos no nome. No nome. É neste nome que nós confiamos, nós faremos menção do nome do Senhor, do nome que está acima de todo nome. E partindo já para encerrar, eu quero ainda ler um último texto aqui, pensando nisso, nós faremos menção do nome do Senhor. E Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 22, Paulo vai nos dizer o seguinte, 1 Coríntios 1, verso 22. Porque os judeus pedem sinais e os gentios buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado,
Nós pregamos quem? O Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Irmãos, alguns colocam a sua confiança em carros, como diz o texto. Outros colocam a sua confiança em cavalos. Eles se utilizavam de tração animal, né, quase que completamente naquela época, né? Eles confiavam nos seus cavalos, nos seus animais imponentes, na força deles. Mas este princípio não é só lá para o tempo da Bíblia. Este princípio é para nós hoje. Porque alguns colocam, de fato, a sua confiança nos seus carros. Alguns colocam a sua confiança nos seus bens, na sua conta bancária, nos seus investimentos. Outros colocam a sua confiança no seu trabalho, na sua profissão, na sua própria força, no seu empreendimento, no seu negócio próprio, né? Que em nome de Jesus, Deus abençoe, que prospere. Mas alguns colocam a sua confiança nisso. E outros ainda passam a confiar em pessoas. O problema é que o ser humano é falho. Alguns confiam exclusivamente no pastor, outros confiam no patrão, outros confiam enfim, quem quer que seja. Alguns confiam no político A ou B. Esse político aqui é ele que vai ser a solução da situação. Alguns colocam a sua força em pessoas. Alguns confiam em locais, em territórios. O Canadá é que vai ser a minha salvação. A Europa? Não, o dia que eu estiver na Europa, nossa. Ou melhor, não precisar atravessar o oceano, vou para a Argentina aqui, enfim. Alguns colocam sua confiança em territórios, em locais. Muitos pregam essas e tantas outras coisas. Mas nós pregamos Cristo crucificado. É nele que nós confiamos. Ou deveríamos, pelo menos. Nós pregamos o nome dos nomes, Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, que é escândalo e loucura para aqueles que não creem e que estão indo a passos largos para o inferno. Nós pregamos a palavra para que as pessoas reconheçam a Jesus como Kyrios. Lembra do Kyrios? Como Senhor, como dono da sua vida, o dono do seu coração, porque é só por meio desta maneira que haverá salvação. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer de todo o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não há outro meio, não há outro nome a não ser o nome de Jesus. O Cristo crucificado que nós pregamos, que não está mais crucificado. Não está mais. E para encerrar de fato, eu quero que o Senhor tenha misericórdia de mim talvez pela minha ousadia, mas coloca lá Salmo 20, versículo 7 novamente, por favor. Eu gostaria de trazer para a nossa linguagem aqui. Ali na palavra, na projeção está dizendo: alguns confiam em carros de guerra, outros confiam em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Talvez para nós, e cada um sabe da sua própria vida, talvez seria mais ou menos assim hoje. Uns confiam em bens e dinheiro. Outros confiam em poder, status e fama. E mais alguns ainda confiam em pessoas, em cidades, em territórios, em governantes. Mas nós faremos menção do nome de Jesus Cristo, o nome dos nomes. Glória a Deus. Amém. Amém. Eu peço que você baixe tua cabeça um pouquinho e feche os teus olhos, por favor. Eu quero deixar muito claro aqui que não há nada de místico em fechar os olhos. É apenas para que não haja distração
para que você possa também dar um pouco de privacidade para o teu irmão. Eu não vou pedir para ninguém vir aqui na frente, eu não vou fazer nada disso. Mas eu vou pedir que você coloque o teu coração diante de Deus. E pergunte para si mesmo, e apresente isso diante dele. Em quem eu tenho confiado? Em que nome eu tenho colocado a minha expectativa? A minha confiança? O que eu tenho pregado, defendido, confiado? Há tantos nomes, irmãos, que nós damos confiança e que não são dignos desta confiança. E uma confiança que nós devemos depositar somente no nome dos nomes. E a palavra é muito clara aqui, que não existe salvação por outro meio, por outro nome que não seja o nome de Jesus. E é este Jesus que nós estamos celebrando nesta data, próximos do Natal, do nascimento daquele que é o nosso Salvador, ou então que deseja ser o nosso Salvador. Se você entende que... Eu peço que você continue com a sua cabeça baixa, por favor, os seus olhos fechados, para que haja concentração e privacidade aqui. Se você entende que precisa haver um reconhecimento no teu coração a respeito do nome de Jesus, se você precisa confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, é o Kyrios da sua vida, só faça um pequeno sinal com a tua mão. Amém. Amém, graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Continue colocando diante do Senhor a sua vida, o seu coração. Senhor, nós estamos aqui juntos, eu e os meus irmãos, reconhecendo que, conforme isso que o Senhor nos ministrou hoje, não há outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Não há outro meio de salvação, outro meio de redenção, de esperança sobre nós, que não seja Jesus. Que o Senhor possa clarear isso na nossa mente, no nosso coração, não só hoje, mas todos os dias. Nos ajude a reconhecer que nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor, eu e os meus irmãos aqui, todos os dias. Que o Senhor nos ajude a reconhecer, Pai, sempre, diariamente, que só o Senhor Jesus é que pode salvar. Só o Senhor Jesus é que pode nos dar esperança, a esperança de vida eterna. E a esperança é esta, que todos conheçam ao Senhor e que todo joelho se dobre, reconhecendo que o Senhor Jesus é o Kyrios, é o Senhor da nossa vida, do nosso coração. Ajuda cada um de nós, a nós mesmos, em relação a isso, e nos ajuda também a ser ferramentas, instrumentos para que isso também chegue à vida de outros. Porque o mundo está clamando, Senhor, por socorro. O mundo está clamando por salvação, por uma esperança. E a esperança é buscada em tantas pessoas, em tantas coisas, em tantas coisas, Senhor. Tantos artifícios. Mas muitas pessoas não entendem, ainda não sabem que a esperança verdadeira está no Senhor. Que a salvação verdadeira está no Senhor. Nos ajuda a contar isso para essas pessoas também, Senhor. Para que todo joelho se dobre reconhecendo que o Senhor, que Jesus é o Senhor, que Jesus é Kyrios, que Jesus é o dono do nosso coração. Para que o Senhor mesmo seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.